Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Thaís, ursa do Projeto Fuzue. Tô aqui com a Camila Dadá, com a Nicole Docinho e com a Tati. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. O porquê que essa data é comemorada, qual que é a importância de a gente reconhecer essa data e falar sobre ela. Então, tem alguns estudos aí que mostram que no dia 8 de março de 1917, mulheres russas foram às ruas para protestar contra a fome que assolava o país durante a Primeira Guerra Mundial. E com isso, a ONU, em 1975, oficializou essa data. Então, hoje, essa data é comemorada no mundo inteiro. Então, é uma data extremamente importante para o calendário internacional. Hoje estou aqui com as meninas e a nossa ideia é a gente fazer um compiladão, falar sobre mulheres importantes aí na nossa história, mas também falar sobre mulheres do nosso dia a dia, porque é com essas mulheres que a gente dá continuidade e valor à luta de outras mulheres que lutaram em outras épocas aí há tanto tempo. E por que é importante a gente continuar falando sobre isso? Porque de fato houve uma evolução muito grande, né? Desde quando as primeiras mulheres foram às ruas para protestar sobre os nossos direitos. Só que hoje a gente ainda tem muitos exemplos. E eu posso falar por mim. Eu sou estudante de educação física, estou no último ano e já estou atuando como estagiária. A gente sabe que a área da educação física é uma área muito predominante de homens, né? E o tempo inteiro a gente tem que ficar, a gente é questionado o tempo inteiro, a gente tem que provar o tempo inteiro se a gente é ou não competente, sendo que somos tão competentes quanto homens, né? E é engraçado, perdão te interromper, mas é engraçado quando se fala isso, né? Que a gente evoluiu de tantos anos para cá, mas como a gente ainda luta, né? Como a luta ela é diária. Eu, como assistente social, eu vejo isso diariamente. Você falou de mulheres na educação física, a gente pode, eu atendo mulheres que estão na violência doméstica, que o homem ele proíbe a mulher de trabalhar, que proíbe a mulher de colocar uma roupa, ainda hoje. Mesmo com tanta evolução, isso exato, tipo, em vez de confiar nela, não, essa roupa vai te deixar, você vai passar uma certa, né? Uma certa, como é que pode falar? Imagem. E aproveitando o gancho, até é importante a gente falar sobre os diferentes tipos de violência que a gente passa, né? Exatamente. Porque a gente entende violência apenas como uma questão física, uma agressão física. Só que existem mulheres que passam por violência matrimonial, né? Que são mulheres que não têm acesso ao seu próprio dinheiro, ao seu próprio trabalho, a violências psicológicas, enfim, né? Essa emocional aspectos. Eu acho que é a pior, né? Exato. Porque é uma violência velada. É aquela que você passa dentro de casa. Que é por amor, né? Que é por amor, eu te amo. Se eu tô falando pra você não fazer isso, é porque eu te amo. Não é porque eu quero o seu mal. E aí, quando a mulher, principalmente quando ela tá apaixonada, né? Ela entende isso como amor e ela fica nessa relação tóxica cada vez mais, se degradando, né? Às vezes se achando feia, às vezes entrando numa depressão, né? Por uma situação que não foi ela que colocou. E se boicotando, se sentindo culpada também, né? Às vezes perde uma informação, perde de estudar muitas vezes, de crescer, por conta de uma violência emocional, de uma prisão psicológica. De uma sociedade machista, né? Perfeito. Eu já deixei de ir várias vezes ir na rua com um short, porque eu fiquei com medo de coisas que me falavam em casa, sabe? Tipo, não, você vai chamar a atenção se você sair assim. Exato, você porque quer chamar a atenção. nós somos o tempo inteiro culpabilizados pelas violências que a sociedade traz pra gente, por né? uma violência cultural, né? Exato. Isso é cultural, de quantas vezes eu me peguei me policiando de ver minha filha saindo, ou de não querendo que minha filha saia com medo dela sofrer uma violência na rua. Perfeito. Né? Então, assim, é desesperador uma coisa dessa. Você quer que viva, por exemplo, minha filha foi morar no Rio de Janeiro, mas você fica no desespero, e agora, né? Porque constantemente, homens não têm esse desespero de sair na rua 10 horas da noite e ter medo de serem estuprados. Exato. Nós temos, a única né? violência Nós que somos, sofrem exato. E a violência somos... que eles sofrem, né? Porque muitos homens também, a gente não pode negar Claro. que eles sofrem violência. Mas assim, Perfeito. essa violência
ocorre por parte deles, né? Exatamente. A gente não vê casos de mulheres que estupram homens. Exato. Existem, mas são raros. Os números são raros. E também a motivação da violência que a gente tá sofrendo, né? Quando se fala sobre feminicídio, mas homens morrem também, homens são agredidos por mulheres, mas o quanto é gritante a diferença dos números e por que essas mulheres normalmente apanham, por que essas mulheres morrem. Porque mulheres morrem todos os dias unicamente por serem mulheres. Assim como elas recebem salários menores, unicamente por serem mulheres. Então, qual a motivação, né? O que é ser mulher numa sociedade? O quanto a gente é cercado de N questões tão profundas. Né? Em que momento que a gente foi desqualificada, né? Em que momento que a gente se tornou um fardo. E isso é muito enraizado na sociedade, né? A gente cresceu, a gente tem que se desconstruir para se amar. Porque a gente já é ensinado de que isso é feio, isso é bonito, com padrões sociais, com vestes e coisas que a gente já vem com isso pré-concebido. E aí a gente tem que, além disso, lutar para que o outro pare de olhar pra gente assim também. Exatamente. Né? Então é muito complicado a gente desconstruir essa sociedade machista, onde a gente o tempo todo tem que dizer que a gente é competente, que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente não tá pedindo isso ou aquilo. Então é muito complicado. E que quando mulheres tenham sucesso, que a gente consiga olhar para elas e ver que por algo que elas realmente conseguiram, porque a gente escuta muito, se conseguiu ali com certeza porque fez tal coisa, ou porque é bonita, né? Porque ela é bonita, por isso que ela tá aí. Mulheres são inteligentes também, até porque desde criança a gente cresce ouvindo que a melhor coisa que a gente pode ser é bonita, né? Desde criança a gente olha pra menininha e fala, gente, é tão linda, é tão não sei o quê. Só que a gente também é muito inteligente, a gente também é muito capaz. Exatamente. E isso é o tempo inteiro sendo colocado em questão. A gente tem que fazer o dobro do trabalho e provar o tempo inteiro. Isso é muito cansativo, porque desgasta. Os homens fazem as mesmas coisas e só por eles serem homens, eles conseguem cargos. É só olhar para a política, por exemplo. É só olhar para os lugares que você trabalha. Quem que realmente está ocupando cargos? Exato. Quem que estão nos maiores cargos, né? São homens, geralmente. Pela capoeira. A gente se conheceu através da capoeira, né? Perfeito. E a gente tá aqui também para levantar essa bandeira. Que tem mulher capoeirista, sim. Que a gente vai levantar essa bandeira sempre. E em qualquer profissão, né? Exato. E o que é muito importante falar também é que o que é beleza? Qual é o padrão da beleza, né? Você julgar uma pessoa que ela conseguiu alguma coisa pela beleza dela, qual é o padrão de beleza? Tá julgando a partir do o cabelo comprido, tá sempre maquiada, com batom, com roupa sexy, isso é padrão de beleza? Né? A gente tem que desconstruir isso para quem? E nós temos que desconstruir isso para que todas as mulheres se sintam bonitas, da sua maneira. O que é? Só magra? Né? Bonitas. Todas, não, o pezinho 35, não é? Não, até 60 quilos? Da onde que padrão é esse? É um padrão machista, né? É um padrão que foi colocado pelos homens. Exato. Né? De tipo, antigamente as mulheres, o que elas aprendiam na escola? A cozinhar, a lavar, a passar, assim, senhor, né? Como é que se ouvia antigamente, se prepara que eu quero lhe usar? Gente, perfeito. Socorro! Que a gente estava até comentando mais cedo, socorro, que absurdos, desespero, né? Porque assim, é você não ter voz, é tirar a sua voz, a sua vontade, né? A sua capacidade de escolha. Para eu sei o que é melhor para você, porque você é mulher, é sexofrágil, é burra. Né? Mulheres precisavam, inclusive, de autorização dos seus maridos para que elas viajassem, exatamente. Era um nível tão absurdo. Não, e o padrão de a família feliz, né? A família margarina. Só que aí, de sexta-feira, eles iam pro puteiro, não é? E a mulher sabia. E ela não podia se manifestar. É homem. E uma coisa muito surreal, essa questão de casamento arranjado. Até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha sobre o casamento era um negócio. Mas era um negócio pro homem, muitas vezes. Porque pra mulher, a mãe dela já falava assim, filha, é assim que a gente vive, você vai aprender a amar ele. Ele é uma pessoa boa. Então a mulher começava a criar aquele homem na ilusão dela, aquele homem perfeito que ela... E a obrigação dela era amar aquele homem, porque todos os homens são bons. Exato. E a loucura de chegar, você já tá com 18, você precisa casar. Você precisa casar. Né? Você precisa casar. Ter uma família. Exato. Aí ela ia pra um casamento com a ilusão
né? De que seria amada, de que um homem que ele iria enlouquecer por ela, porque ela sabe cozinhar, né? E ela outra? sabe lavar, passar, por que não me amar? E o que acontecia? A frustração. A frustração, porque apanhava, porque ele saía com os amigos, porque chegava bêbado, porque reclamava da comida. Perfeito. Né? Até porque desde criança, se você for olhar brinquedos de mulheres e brinquedos de meninos, os meninos são estimulados a serem astronautas, a serem engenheiros, e as mulheres não. A cozinhar, a ser mãe. Né? Exatamente. Como se nós não tivéssemos capacidades também. Na escola, várias vezes eu já cheguei a pedir pra jogar futebol. Uhum. E os meninos ficavam tipo, não, mano, você é mulher. Por que Exato. E aí você é questionada como se você é Você heterossexual, você. Exato. se você gosta de mulher. Mas você sabe chutar a bola? Tipo, Até dirigir, se você for pegar dados mesmo da Organização Mundial da Saúde, a maioria dos acidentes de trânsito, por exemplo, estão relacionados aos homens. E as mulheres que acabam tendo fama de que dirigem mal e tal. Então a gente é o tempo inteiro novamente questionada, né? Sobre as nossas capacidades. E o nosso espaço é muito, muito difícil de ser conquistado, né? Que nem a gente... Eu queria pegar esse gancho da capoeira para falar sobre que a capoeira, ela é algo que é de matriz africana e no Brasil ela foi misturada, né? E masculinizada. Por quê? Os países, né, africanos de onde a capoeira veio são países matriarcais, onde a mulher é o centro de tudo. A mulher é muito valorizada. Então, em que momento, quando isso veio pro Brasil, isso foi tirado, né, dessa cultura? Porque isso podia ter sido somado a essa cultura. E não. A Docinha pode falar pra gente. Várias mulheres, inclusive, que foram boas mesmo, tinham que se esconder atrás de homens, atrás de nomes, porque elas não podiam ser ela, sabe? Não podia saber que era ela que tava fazendo aquilo. E até hoje são questionadas, como por exemplo a 12 homens, que ninguém sabe se é ou se não é. Tipo, será? Tem muita gente que fala, será que ela foi mesmo? Será que ela existiu? Até eu que vou fazer 18 anos, sou questionada, tipo assim, tem certeza que você sabe jogar? Você não é uma criança? Tipo assim, vou devagar com você porque você é frágil, né? Eles não jogam comigo Exato. como eles jogariam contra Exato. pessoas. Tudo bem que eu não tô falando de força física, né? Eu tô falando de técnica. Não, de jogar mesmo, técnica né? de jogo. Exato. Entendeu? Eu não quero ser Até tratada porque como você- uma pessoa Até abaixo. porque você é completamente competente pra jogar com uma pessoa que tem a mesma graduação que você. Exatamente. Exato. Nós estamos falando de Não é graduação, normal. né? Não de olhar, é uma mulher frágil, não Sim, deixa ela. Vou sim. deixar ela ganhar, vai, pra não ficar chato, né? Porque eles se sentem, sabe, eu já vi muitos mestres, inclusive, que jogavam comigo, assim, que ficava brincando, por exemplo. E eu pegar no achava colo. desrespeitoso. É desrespeitoso, né? É, não 100%. acha? É desrespeitoso O que isso. eu fiz? Em que momento eu mostrei que eu sou menos do que ele? no Exatamente. jogo, entendeu? Ou, por exemplo, assim, de perder pra você e não assumir, dizer, tipo, eu deixei ela ganhar. Exato. Sim, O eles ego agem masculino, como se né? precisasse deixar ganhar, entendeu? Eu percebo muito isso dentro da musculação mesmo, por exemplo. Eu sempre gostei muito de pegar peso. E toda vez que eu tô fazendo algum exercício com algum outro cara, que ele tá com peso maior, nossa, é tão agressivo aquilo, porque mulheres não podem ter a mesma capacidade que homens, ou a mesma força que homens. As mulheres sempre têm que estar ali abaixo, sempre tem que estar como secundário. O corpo, quando você quer ter o corpo que um homem geralmente teria musculoso, eles falam, não, mas é feio. É Mulher feio pra musculosa. quem? Exato. Graciane, Não, eles sempre por exemplo, falam. Graciane Barbosa, Exato, você é. tão É. Pra quem eu quero mostrar que é... E quem Exato. pediu a sua opinião, né? As Desde mulheres quando você tem recebem direito a opiniões isso? o tempo inteiro de Exato. coisas que a gente não tá perguntando, de coisas que a gente não tem E interesse, quando né? nós demos a nossa opinião, mas como é raivosa, mas que mulher Exato, briguenta, mas que exato. mulher Ela é brava, bocuda, né? ela tem ódio do A gente não outro, pode ter a mal mesma amada, atitude de um homem, exatamente. que a gente E é é muito sempre importante a gente questionada. entender que a gente teve já muita evolução. Uhum. E essa evolução só aconteceu por conta dessas pessoas Não desistiram. que fizeram greve e de tantas outras que eu acho que cotidianamente a gente vê. A gente deve ver muito mais, mas a gente não conhece uma mulher que não tenha uma história de alguém na família que você fala assim, puta merda, essa mulher é maravilhosa, essa mulher me motiva. Se ela não tivesse feito isso, ela não teria conseguido aquilo. Então a gente precisa entender que a gente tem o direito de se calar,
Mas se a gente quiser, a gente pode falar. E a gente só pode se calar se a gente também quiser se calar, né? Eu acho que isso é importante a gente entender. E quando a gente vê uma situação que te desrespeitou, que te fez te sentir mal, se sentir machucada... Não é natural se sentir dessa forma. Exatamente. É a gente parar de se retrair. E puxando esse gancho de mulheres que a gente conhece, acho que se a gente olhar cada um para sua família, né? A nossa própria mãe. Não, a minha avó, Iracema, né? Teve 9 filhos, né? 4 mulheres, né? E o que ela não passou, né? Para ter esses 9 filhos naquela época, para criar 4 mulheres fortes hoje em dia que criam os seus filhos, porque os homens não estavam em casa ajudando, né? Não estava. E outra, o homem, ele estava trabalhando, né? Eu tive o exemplo, meu avô estava trabalhando. Então, para quem que ficou os 9 filhos, a criação? Né? Para quem que ficou a amamentar ou arrumar a casa? Ter filhos, né? Exato. Porque a gente tem a nossa vida já toda programada. Porque a gente tem que... A gente nasce, a gente cresce, aí a gente não pode namorar muito cedo, porque senão não presta. Mas com 18 tinha que casar. E aí depois de casar tem que ter filho, porque uma mulher sem filho é uma mulher incompleta. Ninguém fala isso sobre um homem. Quando uma mulher é mãe, ela não pode sair sozinha nunca. E um cara que é pai, ele sai sozinho e ninguém questiona. Ah, mas cadê seu filho? E o papo de que mulher amadurece mais rápido que o homem? Exato. E essa muleta, né? Exato. Fica fácil, né? Mulheres sempre sendo mas cobradas. porque elas amadureceram mais rápido, né? Ah, mas é menino, é homem. Desculpa pra não dizer que ele... Exato. Mas é que tá, a sociedade, ela releva tudo que vem de um homem, mas a mulher, ela é o tempo inteiro ali. Não, você não pode falhar, porque a gente não tem o direito de errar. Exato. E homens, tudo bem, tem 30 anos, é um menino. Como assim é um menino? Mas ele foi um criado homem. pela avó, né? dá pra entender, né? Coitado, Exato. né? É por homem isso. demora mesmo, né? No Exatamente. tempinho deles. Mas eu acho que o principal foco dessa conversa aqui, desse diálogo, é a gente levantar essa bandeira que a gente tem direito de ser o que a gente quiser. E esse papo, às vezes eu queria muito entrar nesse assunto também com vocês, sobre essa questão do feminismo, porque a gente vê às vezes as mulheres dizendo, mas eu tenho o direito de não ser feminista, e isso é uma questão muito complicada, porque quando alguém fala isso, eu entendo, na minha ignorância, que essa mulher não entende o que é o feminismo. De toda uma luta. Ela não quer saber dos direitos que ela tem. Porque o feminismo nada mais é do que o seu direito de ser o que você quiser, desde uma empregada doméstica até uma astronauta. Perfeito. Né? Então eu acho que é muito importante a gente entender o que é o feminismo e que nós estamos aqui uma pra segurar a mão da outra, não é pra julgar quem é diferente da gente, é o contrário disso. O feminismo não é o contrário do machismo. Ele não é o oposto do machismo, porque as pessoas acham às vezes que o feminismo é quando você odeia homens. É quando a mulher é superior ao homem. Não é. É só sobre direitos igualitários mesmo, lado, né? não, sobre você ser o que você quiser ser. Sim. E às vezes a gente se confunde muito porque a gente de fato evoluiu muito. Mas, gente, falta muito ainda. Enquanto a gente não parar de ouvir comentários de sofreu tal violência porque ela estava usando tal roupa. Porque a gente é sempre. O abusador, ele é sempre colocado como, não, mas a culpa foi por quê? A gente é sempre questionado o tempo inteiro. Exato. E homens são sempre relevados. Então, a gente precisa olhar de fato. Tivemos muita evolução, sim. Hoje a gente consegue escolher a nossa profissão até certo ponto. Porque a gente vê vários exemplos ao vivo de mulheres sendo agredidas verbalmente, enfim. De fato, houveram muitas evoluções, sim, mas a gente ainda está muito longe. Um caminho muito grande. E às vezes o que a gente faz hoje parece nada, mas se aquelas mulheres não tivessem feito um pouquinho lá atrás, a gente não teria plantado sementinhas. Não estaríamos colhendo hoje, né? Exato. Então que a gente possa plantar agora. Perfeito. Para que outras mulheres possam colher lá na frente e assim a gente continuar. É exemplo, né? A gente sempre é exemplo para nossa filha, né? Para nossa irmã, que vai ser um exemplo para alguém. Então a gente precisa sim se preocupar em falar sobre isso, em se posicionar, em mostrar. Tem muita mulher, inclusive, que não dirige. Eu conheço mulheres que não dirigem porque simplesmente falam, eu não nasci pra isso, sabe? Tipo assim, não é minha função no mundo. Eu só vejo o homem dirigindo. A minha mãe sempre foi muito questionada pelos amigos do meu pai, porque ela sempre dirigiu. Assim, ela aprendeu a dirigir
Ela já bateu o carro? Já bateu o carro, como né? todo mundo, né? Como muito homem. Exato. Só que assim, ela dirige muito melhor que muito homem. E teve muita gente que já duvidou dela, da capacidade dela de dirigir bem, porque ela era mulher. Tipo assim, você tem certeza que você sabe estacionar um carro? Sim. Você não vai bater no poste? E ainda que ela não saiba, ainda que ela bata, isso muitas vezes isso é fruto de um machismo enraizado, onde ela teve muito mais dificuldade, porque com certeza, se você colocar um homem, uma mulher pra aprender a dirigir, ela vai ter 300 obstáculos até ela chegar no momento de tirar a carta dela, porque todo momento alguém vai questionar se ela deve fazer aquilo mesmo. Questionamento, assédio, brincadeirinhas inapropriadas, não é? Exatamente. Às vezes você vai lá fazer, a Marina ia fazer aula de direção, toma cuidado com a roupa que vai. Se o instrutor te falar alguma coisa, você me conta. Cuidado para onde vai. Nós temos essa preocupação. Exato, você fica desesperado. Mas e o cara vai de chinelo, do jeito que ele quiser, ele senta lá e vão passar um pano pra ele. E a mulher que estiver ensinando não vai, né, fazer esse assédio com ele. Eu estou ali trabalhando, então isso faz total diferença, né? Para nós mulheres, a gente sabe o peso que isso tem. Né? E até porque assim, é muito surreal essa questão de criação, porque a gente imaginar que quem criavam os homens eram as mulheres que ficavam em casa com essas crianças. Então, esses homens foram criados por mulheres, né? Que estavam com a mente condicionada a pensar dessa maneira. Hoje, graças a Deus, a gente já desconstruiu muito isso. Então, eu acho que o futuro vai ser muito melhor, porque as mulheres estão falando sobre isso. E a gente tem que se preocupar em criar os nossos filhos, aquelas que querem ter filhos, porque a gente tem que ter o direito também de não ter, de ensinar esses filhos e criar esses homens para um mundo feminista. Porque é o que tá vindo aí. E existem homens feministas que também acreditam que as mulheres são capazes. Sim, isso tem que continuar. É assim para que tem feministas, que ser, né? A gente tem que se preocupar com isso e tem que corrigir sim o amigo, o pai, o tio. O meu pai, ele era uma pessoa extremamente conservadora e hoje ele tem uma cabeça absurdamente aberta, porque a gente tá sempre falando sobre isso, a gente tá sempre mostrando diálogos, porque ele é um cara antigo, meu pai tem quase 60 anos. Então, ele veio de uma criação machista. Mas isso também, né? Tipo assim, tal, por exemplo, um pai hoje, as pessoas sempre falam, mas ele é homem, ele já tá numa idade que não dá mais, não vai mudar. Fala. Mas se fala ele quiser, sobre. ele vai mudar. Se a pessoa quiser, vai. Se ela quiser, muda. Então agora, para finalizar, a gente vai dar aqui alguns exemplos de mulheres reais, de mulheres que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente admira por algum motivo, né? Eu acho que eu posso começar falando. Por favor. Vou falar sobre minha mãe, que foi obrigada a casar com 18 anos, né? Porque a gente tá falando de 30 anos atrás, tá, galera? 40 anos atrás. A gente tá falando de 100, 200 anos. Porque às vezes parece tão distante, né? Mas são realidades duras e são muito presentes, são muito, muito recentes, né? Mas a minha mãe, por exemplo, com 18 anos foi obrigada a casar com um cara muito mais velho que ela, que chamava ela de burra e que, enfim, colocava todas as capacidades dela sempre em questão. E hoje minha mãe é neuropsicopedagoga, tem 3 faculdades, é uma profissional absurda, mas ficam algumas coisas, né? A gente olha, às vezes até parece, nossa, que história linda e tal, mas é uma história de muita superação e de muitos traumas, porque eu vi a minha mãe se questionar em alguns momentos se ela de fato tinha capacidade, se ela era de fato inteligente. E ela sempre foi muito capaz, mas por ouvir tanto tempo de homens que ela não conseguiria passar no vestibular nunca, ela fica até hoje, né, com isso enraizado. Então por isso que é importante a gente valorizar, principalmente em crianças. Que era pra ter incentivado ela, né? Exato, era pra ser parceiro, exato. Mas quero concluir falando que principalmente crianças, vamos deixar de olhar para aparências, enfim, comece a falar para meninas o quanto elas são corajosas, o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são capazes e que elas podem realmente realizar qualquer profissão, porque por mais que essa profissão seja predominantemente estada ali por homens, mulheres são capazes de fazer tanto quanto. A gente tem 2 braços, temos 2 pernas, ainda que não tenha, a gente é muito capaz, tanto quanto, né? Exatamente. E é engraçado a gente ter que escolher uma, né? Né? Porque se a gente Com parar para tantas, pensar quantas, né? Eu tenho minha avó por parte de mãe, que criou 2 filhas numa época desesperadora, que o marido resolveu que ia comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Em uma época que não tinha escolas, assim, não era para todo mundo, e aí você tem 2 filhas para criar, tem que sair para trabalhar, onde morava não tinha ônibus, então andava 1 hora a pé até conseguir o primeiro ônibus. Então é uma mulher maravilhosa, minha mãe.
criando 4 filhos, né? Um homem, 3 mulheres, e nos ensinando a caminhar, a continuar, a não parar, né? A correr atrás dos nossos sonhos. Então, acho que se a gente ficar aqui falando de mulheres que nos inspiraram, a Todas, gente, né? a gente não sai daqui hoje, né? Por sermos mulheres, a gente já tem um fardo aí, cada uma com seus privilégios e os seus não privilégios, né? Porque a gente tá falando de mulheres, mas cada mulher e cada nicho tem as suas particularidades, né? Então a gente tem as mulheres que escolheram ser gordas, temos as mulheres que escolheram ser muito magras, as mulheres pretas, as mulheres brancas, né? As mulheres que querem ter o cabelo que for, o cabelo que não for, né? Mas eu acho que todas as mulheres são importantes e tem voz. Tem peso. E tem peso, né? A Docinho quer falar de alguém, Docinho? Tem a minha mãe. Ela sempre foi questionada porque o meu pai e ela sempre foram, tipo, um casal, assim, muito, muito unido. Então, tipo, nossa, mas é tão estranho uma mulher, sabe, frequentar o ambiente que o homem frequenta. Ela conquistou muita coisa, só que ela também foi muito questionada porque ela sempre, às vezes, se escondia atrás deles. Sempre teve uma autoestima muito baixa porque ela acreditava que pessoas colocavam na cabeça dela que ela não era, sabe? Que ela era uma sombra. Que ela não, sabe, não precisava, sabe, tá ali, sabe? Ela não pertencia àquele lugar, né? Ela sempre teve que recebia muitas ordens. Que ela só estaria ali por ele, né? Que ela não estaria ali pela diversão dela, né? Talvez ela só estivesse ali pra ficar atrás de um homem. Companhia, sabe? Eu tenho a minha avó, a Dona Maria, ela e tantas outras, né? Mas ela, assim, ela é uma coisa uma pessoa que me motiva diariamente, assim. Ela passou por mais de 4 tipos de cânceres, né, durante a vida dela. Ela ia pra quimioterapia sozinha, sabe? Ela foi obrigada a casar com 16 anos também. Um marido que amo meu avô, sempre amei, mas assim, a gente sabe que naquela época não era fácil, né? Ele sempre questionou, sempre subestimou ela, a mãe dela, a própria mãe dela diminuía ela, porque ela era mais retinta do que as outras irmãs. Então, assim, ela sempre sofreu de todos os lados. Ela teve 3 filhos, perdeu 2 desses filhos, teve vários netos, perdeu alguns desses netos. Então, assim, a vida dela foi muito difícil. E até o último dia de vida dela, assim, a última semana de vida, essa mulher tava saindo na rua, indo atrás. Eu já vi a minha avó desmaiar de dor e não dizer que tava com dor. E você olhar pra ela e você vê ela parada, plena, assim, porque ela sabia que se ela dissesse que tava com dor, iam dizer que ela tava exagerando. Como aconteceu muitas vezes. Então, ela é o meu maior exemplo, assim, sempre que eu penso em reclamar de alguma coisa, ou que eu penso em exemplo de força, é ela que me vem à mente, assim. E eu não acho que é bonito não reclamar, né? Porque a gente tem que dizer aquilo que dói. É importante a gente dizer aqui que a gente precisa dizer quando dói. A gente não aguenta tudo o tempo inteiro, né? A gente não tem que aguentar, porque às vezes a gente romantiza isso, né? A mulher super-heroína. É aquela brincadeira, né? A mulher gripada, lavando e passando, e o homem com uma gripe sofrendo no sofá. Não. Nós também temos esse direito de estar passando mal e deitar e descansar. A gente não tem tudo, né? Nossos sentimentos também importam. Exato. E a gente tem direito de ser amada. Às vezes eu vejo minha mãe falar, já vi muitas vezes minha mãe falar: mas eu não tenho homem, não. Tipo assim, eu nunca vou ser amada. Eu sempre vou ser traída, eu sempre vou ser machucada. E não, a gente precisa continuar exigindo o melhor pra gente. Exatamente. Sim, não aceitar menos, né? Quem não quiser, que não fique, então que vai embora. E a gente que viva sozinha, se a gente quiser também. E nunca aceitar que a gente não merece ser amado, ou que não existe homem que saiba amar melhor aceitar mulher. Isso aí, nem que seja mais ou menos, né? Não, mas também só pra ter. Não, só pra ter não serve. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que refletir sim sobre isso. Sobre a força da mulher, sobre como a gente tem que se portar no mundo, sobre o grande significado disso aí, que não é só um dia pra ficar levando flores, né, pras mulheres em casa, nos lugares, não, é uma mudança diária. A luta é diária e ela não acabou, nem vai acabar tão cedo. É isso aí. E aqui no final desse vídeo eu quero deixar uma reflexão pra vocês, né, principalmente pra vocês homens. O que vocês têm feito de fato pra mudar a realidade de mulheres que estão aí à sua volta? Porque a gente tem que começar pensando nas mulheres da nossa própria casa. Auxiliar, realmente, não auxiliar porque quando eu falo, a gente pensa no termo ajuda, parece que é a obrigação da mulher, né?
mas é de fato limpar o prato que você lavou, ou limpar a casa que você habita, e principalmente corrigir o amiguinho, né? Porque são essas Não pequenas rir atitudes. Porque piada machista, né? exato. Às vezes a gente encara como piada, mas para aquela mulher aquilo é muito agressivo. Então comecem a refletir sobre as atitudes de vocês, os pensamentos que vocês têm aí enraizados. Porque qual que é o termo mesmo? De desconstrução. Uma desconstrução, ela é desconfortável mesmo, né? Quando a gente se percebe machista ou se percebe racista, isso é difícil. Mas a gente precisa olhar para isso para que de fato a gente crie novas realidades. É necessário, exatamente. Exatamente. Então eu quero pedir para vocês, mulheres, e vocês, homens, também, colocarem aí nos comentários para as mulheres experiências que vocês passaram. Homens, deixem aí mulheres que vocês admirem, marquem elas nos comentários. Do seu dia a dia, né? Exato. Dizer, né? Exato. Pessoas que todo mundo conhece uma mulher forte que merece ser lembrada. Então. Ou até alguma referência que vocês tiveram de mulheres fortes. Às vezes a gente pode não conhecer. Às vezes uma professora, exatamente, né? Pra gente entender um pouquinho do que vocês estão pensando, do que vocês têm aí reconhecido na sociedade, pra gente poder trocar essa ideia e transformar na sociedade que nós vivemos. Perfeito. Vamos deixar então os links das nossas redes sociais, acho que vai estar aparecendo aqui na tela, em algum local. Então é isso, pessoal. E sempre lembrar que eu sou porque todos somos, né? Exato. Axé Umbutu. Axé Umbutu. Entra a criança chuta, a mulher já sente que ele vai jogar. A mulher faz força, traz ele pro mundo, já está no peito para alimentar. Fuzuê tem roda, a mulher quem joga, quero ver aquele pra desafiar. Ser mulher é lidar o tempo todo com linhas tênues. É a tentativa diária de se equilibrar entre a independência e a intimidação. É quase nunca saber se a abordagem de um homem tem algum interesse além daquele que ele diz ter. É ter sua competência medida na relação desproporcional de sua aparência física. É acelerar o passo numa rua escura e pouco movimentada, mas ainda assim ter vontade de explorar as noites, as ruas, as curvas. É ter de ouvir os homens dizendo como você deve se sentir, vestir e agir. Mas é, ao mesmo tempo, dizer não a isso e saber que só cada uma sabe o que se passa dentro de si. Mariana Queiroz Barbosa.